se inscrevam no canal. Amém? Se inscrevam, curta, compartilhe, comente e nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler Isaías no capítulo 30. Na Almeida Corrigida Fiel é a versão que eu vou utilizar. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito Santo, para acrescentarem pecado sobre pecado. Primeira coisa que o profeta Isaías ele fala é: ai dos filhos rebeldes. Filhos rebeldes, ele estava profetizando para o povo de Israel. E ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, próprio Deus que está falando com Isaías e com o povo. Ele diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, não buscam a Deus, preferem viver na sua própria ignorância, no seu próprio pecado, acrescentando então pecado após pecado, pecado sobre pecado, como diz, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho. Todas as vezes que o povo de Israel estava necessitado, eles iam até o Egito, como se o Egito pudesse suprir as suas necessidades. E todas as vezes Deus dizia que não era para que eles fossem até o Egito. O exército egípcio ele sempre foi forte e poderoso, mas teve uma vez em que o exército egípcio não passou por nada. Foi quando eles enfrentaram o povo de Deus e o próprio Deus, quando Moisés tirava o povo do Egito, onde eles chegaram até o mar, e Moisés, a mando de Deus, o mar se abriu. O povo de Israel passou, e quando o povo egípcio, os seus soldados, o seu exército foi passar, eles morreram. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. A força se torna em vergonha, a força do Egito, e a confiança na sombra do Egito, ou seja, uma coisa passageira, ilusória, não tem vez, não tem respaldo. Olha só. A sombra do Egito se tornará em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Olha só o que eles estavam fazendo, buscando contato com os egípcios. Os príncipes foram atrás da ajuda do povo egípcio, e os seus embaixadores já estavam confabulando para fazer aliança com os egípcios para os protegerem do povo, dos exércitos da Babilônia. Amém? Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, que era o povo egípcio. Não servirá para nada, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Amém? Olha só o versículo 6 como é interessante. Peso dos animais do sul. O Egito, ele fica ao sul de Israel, para a terra de aflição e de angústia. Para Israel, o povo, a nação do Egito seria um povo, uma terra de aflição e de angústia. De onde vem a leoa e o leão? Era lá onde havia leões, como diz aqui a palavra de Deus, o profeta Isaías. A víbora, serpente, e a serpente ardente. Essa serpente ardente, diz aqui Isaías que ela era voadora, serpente voadora. Imagine uma serpente com asas. Qual é a serpente que você conhece com asas? É um dragão. Então diz os relatos históricos, não somente bíblicos, para não dizerem que é somente um mito, mas temos relatos históricos de que no Egito, não só no Egito,
como no Oriente Médio, como na própria África, havia serpentes voadoras. Essas serpentes voadoras são dragões. Amém? Isso aí vai ser assunto para outro vídeo. Por enquanto, nós vamos somente ler e explanar o capítulo 30 de Isaías. Amém? Glória a Jesus. Mas é um versículo bastante interessante. Olha só. Serpente ardente voadora. Levarão às costas os jumentinhos, de jumentinhos as suas riquezas. Não vão deixar para trás as suas riquezas. Além de se apossar, se apegar na força de um exército que Deus não queria que eles buscassem, levavam também as suas riquezas para não deixar para trás. E sobre as corcovas de camelo, os seus tesouros. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Amém? Coloque o seu tesouro, o seu coração, naquele tesouro que não perece, que não é destruído, que não é aniquilado. São os tesouros do céu. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração nos tesouros da terra, que são passageiros e que se consomem com o tempo, eles se dissipam, eles não servem para nada. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um povo que de nada lhes aproveitará, ou seja, não vai ter proveito nenhum. A ida ao Egito não vai lhes trazer proveito algum. Amém? Porque o Egito os ajudará em vão. É em vão a busca, é em vão a ajuda que o Egito vai dar. E para nenhum fim, para nenhum propósito, para nenhum... não vai chegar a nada. Por isso, clamei acerca disto. Amém? O profeta Isaías. No estarem quietos será a sua força. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e não há outro. Diz os Salmos. Versículo 8. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Amém? Que versículo maravilhoso esse. Diz que para ficar é necessário fazer um livro, escrever num livro, e Deus preservou a sua palavra até o dia de hoje. Cerca de 95% de toda a Bíblia, nós lemos os manuscritos, pegamos os manuscritos, colocamos um ao lado do outro, todos eles batem em 95%. 5% estão diferenciados, mas isso não implica em nada ou não diminui em nada a sua doutrina. O corpus doutrinário da palavra de Deus, ele continua o mesmo. Ele não é aniquilado porque tem 5% de diferença entre as várias variantes que nós temos de manuscritos. Amém? Glória a Jesus. Isso não influencia em nada, porque o próprio Deus preservou a sua santa palavra. Versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos. Jesus falou o quê? O vosso pai é o diabo. Ele mente desde o princípio. E aqui ele diz que eram filhos do diabo porque eram filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10. Que dizem aos videntes, nessa época dos reis, que Isaías viveu no tempo dos reis, olha o que ele diz. Dizem aos videntes, não vejais. Os videntes eram aqueles que tinham revelação, tinham visões, eles eram chamados de videntes. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, não profetize o que é reto, mas profetize o que? Dizei-nos coisas aprazíveis, queremos ouvir coisas boas, queremos ouvir isso daqui, ó. É o que tem acontecido hoje. As pessoas têm querido ouvir as suas próprias vontades, seus próprios desejos, o que elas querem ouvir, e estão esquecendo da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos profetizar bênçãos se Deus não está mandando dizer para A ou para B, ou para a igreja, ou para onde você está, ou onde você estiver, para que você profetize. Mas que você profetize a palavra
de Deus. Amém? Glória a Jesus. E vede para nós enganos, se enganando e sendo enganado. Amém? Mas uma coisa, Deus é bom e misericordioso. Nós estamos numa luta. Enquanto nós estamos vivos, já ouviu aquele ditado: enquanto a vida, a esperança. Você está nesse mundo, você ainda não partiu deste mundo, então a esperança para você. Amém? Nós estamos num combate, irmãos. Um combate todos os dias. Todos os dias estamos num combate. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Amém? As misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos com o mundo. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Muitos fazem assim. Pequenos, não vamos buscar a Deus. Nos conformamos com o mundo. Nos conformamos com as coisas do mundo. Nos conformamos com as coisas que estão aí. Nos conformamos com as doenças. Nos conformamos com o mal. Nos conformamos com tudo. Nos conformamos com a nossa própria vida. Porque minha vida não pode ser diferente. Tem que ser assim mesmo. Nós nos conformamos com tudo. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, por isso essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá. Olha só que coisa. De modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Amém? Muitas vezes Deus permite as situações e Ele deixa que as coisas aconteçam como é o que tem acontecido hoje. Amém? Glória a Jesus. O mal alastrado no meio do mundo, a doença tomando de conta de tudo, e Deus diz aqui que não servirá nem para as mínimas coisas. Nem para as mínimas coisas servirá isso. Essas pessoas serão aniquiladas. E não servirão nem para as mínimas coisas. Olha só. Para fogo, tomar fogo do lar. Ou tirar água da poça. Amém? As mínimas coisas, os mínimos afazeres domésticos. Essas pessoas não servirão nem para fazerem mais isso. Porque elas se desviaram de uma tal forma da presença de Deus, se afastaram de uma tal forma e quiseram andar segundo seus próprios deleites e entendimentos, que o próprio Deus disse que elas não serviriam nem para as mínimas coisas do lar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando. Já encerrar, não vamos ler tudo para não ficar muito extenso. Voltando e descansando, sereis salvos. Como é que é salvo? Volta-se para Deus, descansa e espera em Deus. Verdadeiramente sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Olha só, Deus fala uma coisa e as pessoas dizem outra. Deus falou uma coisa e as pessoas dizem não. Deus fala uma coisa e as pessoas dizem assim, não. Nós, seres humanos, muitas vezes dizemos para Deus, não. E queremos ouvir sempre de Deus, sim. Faça isso, faça isso, faça isso. Te peço isso, te peço isso. E muitas vezes Deus quer que nós façamos algo e nós dizemos para Deus, não. Glória a Jesus. Porque não quiseste. Não antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos.
Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Pode fugir, mas os que vão atrás de vocês também vão ser ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis. Amém? Até que sejais deixados como mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Deus está esperando para ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para a humanidade. Porque Deus está esperando. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará. Deus só se levanta quando é algo especial. E o algo especial, o algo verdadeiramente que Deus está querendo fazer é salvar a humanidade. É transformar a humanidade, é redimir a humanidade, porque Ele já enviou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para se compadecer de vós. Oh, glória a Jesus. Por isso levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Oh, glória a Jesus. Precisamos o quê? Clamar. Precisamos o quê? Buscar a face de Deus. Precisamos falar, orar a Deus. Ouvindo-a, te responderá e te dará a bênção, a luz, a paz, a salvação, a transformação, a remissão dos pecados e te levará para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, nós possamos estar. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Eu peço mais uma vez, se inscreva nesse canal. Em nome de Jesus. A luta é grande, mas a vitória é certa. Em nome de Jesus. O nosso objetivo é chegar a um número grande de irmãos inscritos aqui nesse canal. Faça parte desse projeto em nome de Jesus, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.